A paz de Cristo, meus irmãos, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma pré-aula da Escola Dominical no nosso canal. Sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui para juntos prepararmos a próxima aula. Se você não estiver inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative aí as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário vale ouro, é muito importante para nós. Nos ajude a chegar a 30 mil inscritos. Quando chegarmos a 30 mil inscritos aqui, vou fazer festa aqui junto com vocês. E por que os números são importantes? Porque para a plataforma os números são importantes. Isso aqui é uma empresa, né? Então quanto mais cliques, quanto mais comentários, quanto mais curtidas, quanto mais compartilhamentos, mais a empresa, né? O YouTube entende que esse comentário, que esse conteúdo é importante e divulga para mais pessoas. Tem muita gente dizendo que o meu conteúdo está escondido. Eu preciso que você me ajude a aparecer para mais pessoas. Se inscrevendo, curtindo, compartilhando, pega o link, manda para todo mundo da sua igreja aí. Aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais, inclusive o meu WhatsApp. Temos 6 grupos de professores no WhatsApp e também nós temos aqui o WhatsApp onde você agenda as nossas ministrações. Será um prazer atender aí a sua igreja. Viajamos ministrando a palavra de Deus e será um prazer estar com vocês, adorando a Deus aí com o seu departamento, com a sua igreja e também ministrando uma palavra do céu para o vosso coração. Siga o nosso Instagram, lá você acompanha um pouco mais das nossas viagens, tá certo? E não se esqueça do treinamento para professores da Escola Dominical, que é o primeiro link aqui na descrição. Um treinamento compacto para você assistir quantas vezes você quiser as aulas e aprender como preparar uma aula, como planejar uma aula, como aplicar uma aula e como usar estratégias que já estão em você, que já é do seu conhecimento. É só uma questão de dominar estratégias para tornar a tua aula muito mais cativante e participativa para os seus alunos. Tudo isso muito mais com um ótimo preço de lançamento e ainda com 70% de desconto. Ao adquirir, você patrocina o meu tempo, patrocina esse conteúdo e nos ajuda a alcançar muito mais pessoas também, ok? Bom, vamos lá então para a nossa pré-aula de hoje. Na classe dos juvenis, nós vamos estudar aqui, ó, dia 26 de maio, a lição 8, que vai falar de Amós e Obadias. Amós e Obadias. O texto em destaque está em Amós 5 e 4. Portanto, assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Nós estamos aí falando dos profetas, não é? Então, nós vamos ver aqui a diferença, as características entre estes dois profetas considerados profetas menores, nós já dissemos, não é pela importância do que eles escreveram, porque toda profecia vinda da parte de Deus, ela tem a mesma importância, mas nós vamos ver aqui, profetas menores é uma questão de quantidade de profecias escritas, ok? E também é uma questão didática, para que a gente possa ter um livro na mão que a gente compreenda, que faça sentido, tá? A mensagem de Amós denunciava o estilo de vida luxuoso, apático e imoral dos moradores do Reino do Norte. Esse modo de vida trouxe a prática da injustiça, corrupção e insensibilidade para com os mais necessitados, tá? Nessa perspectiva, os edomitas orgulhosamente traíram Judá no momento mais difícil vivenciado pelo Reino Sul. Ambos os comportamentos destes povos revelam a vaidade e o orgulho, que são pecados sistemáticos que levam à queda e à humilhação. Então nós vamos ver aqui como é que Deus trata os seus servos quando estes se deixam levar pela arrogância, pela prepotência e pelo orgulho. Tá? Bom, o tópico 1 vai ter aqui, o tema do tópico 1 é a profecia de Amós. Tá? Tema central da profecia de Amós, justiça e retidão. A profecia de Amós tem como alvo principal os moradores do Reino do Norte. Embora o profeta fosse natural de Tecoa, uma vila localizada no Planalto, a sul de Belém, sua mensagem foi destinada ao povo do Norte.
o livro começa com uma série de advertências a respeito do pecado de nações vizinhas a Israel e culmina com a repreensão de Deus ao seu povo, com a promessa de castigo. A mensagem de Amós era uma denúncia contra o desvio espiritual e, como consequência, as injustiças cometidas contra os pobres, as imoralidades e a corrupção que predominavam em Israel durante o governo de Jeroboão II. Tá? Então veja, o resultado do desvio espiritual: imoralidade, corrupção, injustiças. Ok? Então veja, quando o homem se afasta de Deus, você vai ter aí estas consequências e tantas outras também. Então, o que vale lembrar aqui é que esse povo é povo de Deus. E uma vez que esse povo é povo de Deus, esse povo é tratado por Deus de acordo com o seu comportamento. Não é? Então, esse povo vira as costas para Deus, se afasta de Deus, então Deus os castiga. Sempre que estou falando para adolescentes, principalmente no mundo em que nós vivemos, quando a questão da disciplina e do castigo não é muito bem vista, eu sempre mostro para eles, baseado lá em Hebreus, capítulo 6, se não me falha a memória, que o castigo é um ato de amor. A Bíblia diz que Deus castiga todo que ama e repreende a todo que recebe por filho. Então é sempre bom mostrar para eles que o castigo é um ato de amor, que quem não castiga não ama. Ver alguém que amamos errar e nós não corrigirmos e nós não procurarmos, porque o que é o castigo e a correção? É uma forma pedagógica de conduzir a pessoa ao acerto. Ela está errando, então através do castigo, através da disciplina, através da repreensão, qual é a intenção de quem castiga, de quem disciplina, de quem corrige? Conduzir aquela pessoa que está errando ao acerto, ajudá-la a acertar, não é? Conduzir aquela pessoa que está se perdendo no caminho a reencontrar o caminho. Então é um ato de amor. Quando alguém para nos corrigir, significa que essa pessoa nos ama. Se estamos errando e ninguém nos corrige, nós não somos amados. Sinal de que somos amados é quando erramos, alguém para nos corrigir. Então, o amor de Deus se revela na correção. Ficou bonito isso, né? O amor de Deus se revela na correção. Tá? Bom, no capítulo 3 de Amós, o profeta anuncia um castigo que virá sobre a região de Samaria, como paga por todas as maldades praticadas pelos israelitas. A partir do capítulo 4, várias maldades são apontadas, assim como sérios castigos anunciados, caso os israelitas não se convertessem. Tá? Agora, veja que em meio ao anúncio de castigos, há um anúncio de misericórdia. Há um anúncio de castigo? Mas em meio aos anúncios de castigo, que eu sempre digo que Deus não trabalha com ameaça, Deus trabalha com promessa. Então, em meio aos anúncios de castigo, vem também anúncios de misericórdia. Tá? Então, aqui no capítulo 5, porque os seus pecados são muitos, versículo 12. Como são grandes as suas transgressões. Vocês são inimigos de tudo que é bom. Vocês aceitam suborno, se recusam a fazer justiça ao pobre nos tribunais. Quem for sábio entre vocês não tentará impedir o castigo do Senhor naquele dia terrível. Procurem, veja, ele está anunciando o castigo. Aí agora no versículo 14, ele já começa a mudar a fala, dizendo: procurem fazer o bem, fujam do mal, e vocês viverão. Quando isso acontecer, o Senhor, o Deus dos exércitos, será de fato o seu auxiliador, como vocês afirmam. Não é? Odeiem o mal e amem o bem. Restabeleçam a justiça em seus tribunais. Talvez assim o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Então veja, o castigo... O castigo é colheita da injustiça praticada pelo povo.
É preciso deixar isso também muito claro, tá? Então, quando a pessoa sai do caminho, quando a pessoa abandona, ou seja, ela está semeando maldade, está semeando imoralidade, está semeando iniquidade, está semeando pecado, ela vai colher misericórdia? Não, ela vai colher castigo. Ela vai colher juízo de Deus. Eita glória. Agora, se na mesma proporção que há uma promessa de castigo para os que estão vivendo em erro, há também uma promessa de misericórdia para aqueles que se arrependerem, para aqueles que buscarem ao Senhor. Então, há sempre uma chance. Há sempre uma chance. Não é que Deus se arrepende daquilo que fala, é que a colheita é de acordo com o nosso comportamento. Então, se vocês continuarem neste caminho de erro, de pecado, de abandono, de imoralidade, de corrupção, vocês serão castigados. Mas se vocês se arrependerem e me buscarem, diz o Senhor, então haverá misericórdia. Né? Então, a Bíblia diz em Isaías 55, Isaías 59, as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa salvar. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, se podemos tirar aqui uma lição desse primeiro tópico, é que Deus está sempre pronto a perdoar. Deus está sempre pronto a estender o seu braço de misericórdia. É o homem que muitas vezes se afasta de Deus e abre mão da misericórdia de Deus, e quando você abre mão da misericórdia de Deus, você vai colher de acordo com os seus comportamentos, as suas atitudes, e neste caso vai colher o juízo de Deus, o castigo de Deus. Tá bom? Muito bem. Tópico 2. A justiça de Deus. A justiça contra a arrogância. Olha só que interessante isso aqui. Um dos pecados que se destaca no livro de Amós e que veio a ser alvo de suas profecias é a arrogância do povo de Israel. Eles se sentiam inatingíveis, ostentando suas riquezas e luxos, descansando em suas camas de marfim e desfrutando de banquetes suntuosos, enquanto os pobres eram desprezados às suas portas. Israel divertia-se em festas, embriagando-se com vinho, embora a mensagem de Deus conclamasse ao arrependimento. Veja que o problema não é ter as riquezas, mas ser indiferente às necessidades dos mais pobres. Né? Então, os recursos que Deus nos dá, eles também devem servir para ajudarmos os mais necessitados. Por exemplo, agora está acontecendo essa grande tragédia que ainda está acontecendo no Rio Grande do Sul. As pessoas perderam tudo. As pessoas perderam. A gente estava lamentavelmente acostumado, né, a ver as pessoas perderem os móveis numa enchente. Dessa vez, milhares de pessoas, milhares, incontáveis, perderam não só os móveis, perderam a casa e perderam o lugar onde moravam. Quer dizer, não tem para onde voltar. Em muitos lugares, não é que a água levou a casa e a terra está lá. Não, a água alagou tudo. Não dá para voltar para lá mais. Não é? Então, quem tem recursos é convocado nestes momentos a estender a mão ao necessitado. Não é? Deus usou seu servo Amós para denunciar as maldades do seu povo antes que viesse o terrível castigo sobre a nação. Os israelitas não foram surpreendidos pelo cativeiro. Antes, o Senhor os repreendeu continuamente por suas maldades e lhes concedeu inúmeras oportunidades para que se arrependessem, mas eles insistiram em suas maldades. Então, a profecia de Amós, embora ela trate da questão do castigo, ela também traz uma grande demonstração da misericórdia de Deus, quando ele diz, buscai-me e vivei. Então, nós vamos entender que o propósito de Deus aqui é o quê? É restabelecer o relacionamento. É mostrar que o pecado afasta, mas onde há arrependimento, há proximidade.
Logo, as palavras do profeta eram convites, oportunidades de livramento e restauração que o Senhor concedeu, ansiando pelo arrependimento. Se Deus não quisesse se relacionar com esse povo, Deus sequer falava com eles. Anote aí. Só o fato de Deus falar com o rebelde já é uma demonstração do amor de Deus. Porque se ele não amasse, ele simplesmente castigava. Sabe aquele pai que castiga sem dizer o porquê? Sabe aquele pai que castiga e empurra o filho para longe? Então, Deus seria assim? Não. Deus é aquele pai que explica por que está castigando, avisa que vai castigar para ver se a pessoa muda de atitude, e depois que castiga, ele abraça. É o famoso castiga e assopra. Né? É uma cintada e um assopro para aliviar a dor. Não é? Porque o interesse de Deus não é afastar, é aproximar. Porque afastado o povo já está. Nós vamos, inclusive, entender isso. Quem está distante de Deus, quem está em pecado, quem está fora da igreja, já está distante de Deus. Então, por isso que a palavra de salvação, e aqui o livro de Amós nos dá isso, a palavra de salvação, ela permeia este livro. Deus está dizendo, olha, sem mim vocês vão perecer. Distante de mim vocês serão castigados. Mas se vocês me buscarem, vocês vão viver. Ou seja, junto com uma palavra de repreensão, para gerar um certo, um temor, tem uma palavra de encorajamento. Junto com a palavra de castigo, a promessa de castigo, tem uma promessa de misericórdia. Junto com a visão de que estão perdidos no caminho, ele oferece um caminho. Buscai-me e vivei. Essa é a mensagem de salvação. Essa é a mensagem do Evangelho. É mostrar às pessoas que sem Deus elas estão perdidas, mas em Cristo elas encontram o caminho de acesso ao Pai, que é o próprio Cristo. Muito bem, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Nos ajude a alcançar 30 mil inscritos já agora, nesse próximo mês. 30 mil inscritos. Nos ajude a alcançar, para a glória de Deus, e para alcançarmos cada vez mais e mais pessoas, rumo aos 30k. Eu conto com você. Tópico 3. A profecia de Obadias. O julgamento de Deus sobre Edom. Assim como Deus condenou a arrogância dos israelitas e as suas injustiças por meio de Amós, a mensagem de Obadias se trata de um juízo sobre o orgulho da nação de Edom. Deixa eu só fazer um adendo aqui ao primeiro e segundo tópico. Veja, é povo de Deus, mas está errando, Deus vai castigar. Ok? Então, a palavra de Deus, ela estabelece parâmetros para todas as pessoas, inclusive para o povo de Deus. Quando o povo de Deus erra, Deus corrige o seu povo. Ele corrige os seus filhos. Deus não é um pai irresponsável, ele é um pai de verdade. Tá? Agora, é o julgamento de Deus sobre os ímpios. Tá? Então, por meio de Amós, a mensagem de Obadias se trata de um juízo sobre o orgulho da nação de Edom. Em 586 a.C., quando Nabucodonosor fez a terceira e última investida contra Jerusalém, levando um grupo de judeus cativos à Babilônia, as escrituras apontam que os edomitas se regozijaram. Esse comportamento não era esperado. Haja visto os edomitas serem parentes de Israel, descendentes de Esaú. Entretanto, eles se alegraram na destruição causada pelos inimigos de Judá, até mesmo os ajudando. Né? Na vida também é assim, tem pessoas que se alegram com as nossas derrotas, com os nossos fracassos. Por meio do profeta Obadias, fica claro que, embora Judá estivesse sendo alvo do castigo divino, Edom jamais poderia se alegrar ou compactuar com o reino de seus irmãos. Assim Deus os exortou e prometeu fazer juízo. Deus reprovou a conduta de Edom. Tá? Então, uma grande lição aqui. A primeira lição é: sempre terá os filhos de Edom rindo das nossas fraquezas, dos nossos fracassos, das nossas derrotas. Sempre terá. Primeira coisa. Mas a segunda lição é muito importante. Nós não podemos
definir o que o outro vai fazer com as nossas derrotas, mas nós podemos aprender e decidir que nós não iremos debochar da derrota de ninguém, que nós não iremos brincar, fazer meme, pisotear na derrota do outro. Né? Então, assim, a derrota do outro não deve provocar em nós nenhum tipo de alegria. Quando um dentre nós cai, não deve ser motivo da nossa alegria. Por quê? Porque esse texto, a profecia de Obadias deixa muito claro que Deus reprovou a conduta de Edom. Eles eram ali, eles faziam parte, eles eram filhos de Esaú, enfim, eles eram irmãos, vamos dizer assim. Então eles não deveriam, né, ter esse tipo de conduta. Eles não deveriam ter esse tipo de conduta. De acordo com a profecia de Obadias, Edom e Filístia desapareceriam como nação, enquanto Judá seria restaurada quando os exilados tornassem a possuir seus territórios. No futuro, a cidade de Jerusalém voltaria a ser a cidade de Deus, governada pelo Senhor. Essa profecia se cumprirá após a vida de nosso Senhor Jesus. Importa, portanto, que tenhamos um coração justo, que não se alegra com a maldade, nem se regozija com a queda do próximo. Tá certo? Deus conhece todas as coisas e julgará cada um conforme o fruto das suas obras. Então, não é nada legal, não é nada interessante, não é justo rirmos, debocharmos da derrota, do fracasso de ninguém. Deus leva tudo isso em conta. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe. Inscrevam-se no nosso canal. E até a nossa próxima aula. Deus abençoe vocês.